Bem-vindos ao canal. Hoje trago-vos a minha opinião acerca do livro A Breve História da Menina Eterna, de Ruth Simões Ribeiro. Este livro é uma narração acerca de uma menina, que é a menina M, e toda o seu crescimento em volta da exploração do tema a morte. Ela aqui vai nascer numa família em que a sua relação com a morte é escondida a todo o custo. Na aldeia onde ela vive, ninguém aborda o tema a morte e ela fica sem saber o que é a morte, até presenciar a morte de perto e saber que nós nascemos para morrermos. E esta narração é toda uma construção filosófica e reflexiva acerca do que é a morte e porque é que nós nascemos e porque é que se nós vamos morrer, porque é que nós vamos viver e o que é o fim, o que é que está para lá desse fim. Este não é uma história, uma narração ficcionada em que temos todo um enredo em volta dessa menina. É sim uma forma de reflexão acerca do tema. Eu gostei bastante deste livro e tenho aqui uma parte que eu queria partilhar convosco, porque acho que é interessante e de certa forma demonstra exatamente o que é que nos traz este livro. Então, o que eu escolhi diz assim: quanto tempo se vive? Há quem viva mais de 100 anos, há quem viva menos, há quem mate e há quem ponha fim. Como se vive na vertigem de uma morte? Fazemos de conta. Os planos são inúteis, todos desaparecem. Restaria esperar. Com exceção da morte que nos forcem, podemos antecipar-nos a ela. Pouco acrescentamos a dado ponto da vida. Preparámo-nos? Decidimos quem recebe o que temos. Passam as coisas da vida. E quanto à morte? Nada a passar à morte, julgo. E o que há lá? Ninguém sabe ao certo. Para que a vida se vem a morte? Perguntas porque existes. E porque pergunto apenas na ideia dela? Na falha da eternidade, antecipamos o que nela nos espera. E todo o livro é muito ligado a este pensamento do que é a morte e como é que nós presenciamos a morte. Houve uma altura do livro em que dei por mim a pensar qual foi o primeiro contacto que eu tive com esta questão do fim, porque nós algum dia tomamos consciência que isto tudo que nós vivemos é passageiro e irá ter um fim e que vamos morrer mais cedo ou mais tarde. E temos noção desta mortalidade e desta efemeridade da vida e ficamos angustiados. Eu lembro-me perfeitamente que quando tive esta reflexão em miúda de que toda a gente ia morrer, fez bastante confusão saber que todas as pessoas que eu conheci, se não fossem depois de mim, iam ir antes de mim. E eu ia presenciar a morte delas da mesma forma que alguém vai presenciar a minha morte. E aquilo fazia-me muita confusão saber que quem nós gostamos não vai viver para sempre. O que me faz confusão não é eu viver para sempre, é quem nós gostamos não vai viver para sempre. E este livro traz-nos muito ao descoberto e muito à reflexão do que é isto da efemeridade da vida e de qual é o nosso contacto com a morte e aquilo que nós pensamos acerca dela. Se existe vida para lá da morte ou se a morte é simplesmente o fim. Este livro é um livro bastante reflexivo desta autora. Eu tinha lido, como vocês viram aqui no canal, o outro livro da Ruth Simões Ribeiro acerca da Revolução dos Jovens Sentados, que nos fala do tema da revolução e também nesta questão de pensamento crítico, de emancipação de pensamento. Este baseia-se na mesma onda, também é um livro de reflexão de pensamento emancipado, mas é um livro que nos leva a pensar muito acerca de algo que diz respeito a todos, porque enquanto a revolução nós podemos ser mais a favor ou mais contra, ou estar mais familiarizados com o tema ou menos, esta questão da morte e a forma como ela está aqui descrita de uma forma tão franca e tão sincera é algo que está presente na vida de todos nós e no pensamento de todos nós de uma forma ou de outra. Esta questão do luto e de nos prepararmos para a morte e de saber lidar com ela.
Este livro, de certa forma, também foi uma forma de... tocou-me bastante, porque eu diariamente lido com a morte. Porque trabalho num lar, como é sabido das pessoas que acompanham o canal já há algum tempo, eu trabalho num lar e infelizmente, que é o lado mau do meu trabalho, é que vivo em constante luto pelas pessoas que por lá passam, que infelizmente estão na última fase da sua vida. E esta questão de tentar potenciar o máximo de bem-estar e de qualidade de vida nos últimos anos da vida deles é algo para o que eu trabalho diariamente. E saber que vai existir um fim e que estamos em constante processo de luto é algo que eu tenho que lidar diariamente e tenho que pensar diariamente acerca disso. Sendo que chega uma certa altura em que esta questão de processo de luto dá-se de forma mais rápida do que acontecia há uns anos atrás, em que eu pensava naquilo diariamente. Entretanto, eu acho que começo a achar que a morte é normal, e é normal. A morte é normal, nós vamos todos morrer, por isso a morte é a coisa mais normal, é como nascer. Nascer e morrer é o mais normal que pode acontecer na vida de toda a gente, ou na morte de toda a gente. Este livro remete-nos mesmo para este pensamento da naturalidade da morte e de tomá-la como algo que não vale a pena escondê-la ou fugir dela, porque a qualquer momento ela nos irá ser próxima. E eu gostei bastante da forma como a autora escreveu este relato, esta narrativa de nos remeter para esta questão da naturalidade da morte e de pensarmos acerca dela, porque eu acho que ainda continua a ser algo bastante tabu pensarmos acerca da morte, porque nós tentamos sempre adiá-la e achar que ela não nos irá chegar ou não iremos presenciá-la num espaço de tempo tão curto, mas o tempo também é efêmero e a qualquer momento poderemos ter contacto com a morte e o tempo chega ao fim. Este livro é pequenino, eu li este livro num dia só e eu acho que li em 2 horas, nem isso, e gostei bastante de pensar acerca deste tema, embora devo reconhecer que não é um livro para pessoas pessimistas em que vivem em constante angústia pelo que vem a seguir, porque o pensar sobre a morte pode também trazer alguma frustração e angústia por vivermos esse tema e pensarmos acerca desse tema, e também não é pretendido que numa leitura a gente fique angustiada pelo aquilo que está a ler. Mas para quem gosta de refletir acerca daquilo que está a ler, daquilo que está nas entrelinhas, isto é uma excelente leitura. Eu recomendo esta leitura a essas pessoas que se querem libertar de narrativas e de textos ficcionados e de histórias com enredo e que queiram ler algo em que reflitam acerca disso. Esta é uma excelente recomendação para essas pessoas que querem pensar acerca daquilo que estão a ler e de um tema que traz alguma sensibilidade para pensar acerca dele. Este, como eu disse, é um livro simples, pequenino, que se lê rápido, mas a reflexão irá nos acompanhar por bastante tempo. Digam-me se vocês já leram alguma coisa desta autora aqui na caixa de comentários, se conhecem a autora, se fazem questões de ler algum destes livros. Digam-me também qual é a vossa abordagem em relação a este tema da morte, se vocês vivem angustiados a pensar que a morte irá ser o fim, ou se vivem de forma natural e aproveitam cada momento da vossa vida sem estar angustiados e frustrados porque a morte qualquer dia vai chegar. Deixem-me ficar a vossa opinião aqui na caixa de comentários. Deixem ficar o vosso like, subscrever o canal caso só chegaram agora ao canal e nós encontramos no próximo vídeo. Até lá, tenham boas leituras e boas reflexões. Tchau!